Boa noite, gente! Boa noite! Estamos aqui com o G já é de casa. Olá! Bia, aqui. Boa noite! A Maricota. E aí? Feliz em estar aqui. Né? Que delícia! Desculpa o atraso, tá? A gente estava aqui nos bastidores ainda tricotando, trocando meia dúzia de palavras, porque não sei vocês, mas a coisa está acelerada pra caramba, o tempo está acelerado pra caramba, a gente está almoçando, quase que jantando, quando a gente vê, a hora já passou e, assim, né, a gente já está entrando... Então, a Matrix está sinistra, gente. Está sendo derrubada. Aleluia! Vamos lá. Hashtag vem flash solar. A gente já está assim, vamos fazer camiseta, tá? O caminhão de mudança está na frente já, né? E antes que vocês perguntem a nossa querida Anne Scott, beijo, coisa linda, não sei se ela vai conseguir entrar aí no chat, ela está em viagem de trabalho, na função Clark Kent dela, disfarçada de veterinária, então ela não está podendo aparecer hoje aqui, porque a internet do hotel que ela está é bem fraquinha, né? Então estaremos hoje aqui com o G falando sobre Matrix, né? Essa coisa polêmica que é muito mais um documentário do que um filme, né? E essas duas maricotitas aqui para pitacar, né, dentro de toda a narrativa que ele vai trazer. E vamos lá para o tema, que hoje a gente vai pegar naquilo que está caindo, literalmente, a Matrix. A simulação. Então, né? Dini, e por favor, deem seu like e compartilhem. Eu sempre esqueço de falar isso. Por favor. Obrigada, Paula. Então, esse filme ele foi um divisor de águas na história do cinema. Mais ainda porque ele trouxe escancaradamente, e isso ainda é um mistério, né, Gê? Como é que eles largaram tanta verdade há 25 anos atrás, né? Exatamente. Numa trilogia que deixou todo mundo de cabelo em pé. Então, a gente não sabe, não está abrindo o link do Mercado Pago? Eu já vou lá consertar. Deixa comigo. O link que você fala, Sheila, só para me ajudar, é o do curso de Garuva? Não. Do Mercado Pago? Tá. Deve ser do canal de membros. Eu vou ver. Tá, obrigada. Então, essa parte da trilogia, o primeiro filme, então, para mim, assim, foi muito impactante. A hora que você começa a ver aquelas cenas e você fala assim, gente, isso não pode ser só ficção, sabe? Quem está meio desperto, né? E naquela época eu estava naquele caminho, né? 1999, não foi isso, Gê? Acho que foi, né? Foi isso aí. Foi 99. Nessa então, época eu não estava, não. Nessa época eu era total Matrix. Para mim foi um baita de um filme. Eu já nasci tortinha, então, assim... Né? Eu já achei que aquilo fez todo sentido. Eu falei, meu Deus, que cápsula que eu tô. Alguém tá me entendendo aqui. O bem sempre vence. O convidado nem cumprimentou ninguém. Cumprimentou sim. Olha só, gente. A gente fala pra caramba. Eu falo. Agora eu vou fazer igual a Thaís. A gente não fala muito, tá? Nós somos autênticas. Vocês desculpem aí, vocês não vão querer controlar o que a gente faz ou deixa de fazer, tá? E o G tá em casa, ele tá super à vontade. E eu já falou que eu não sou convidada, eu sou da casa, então tá tudo certo. Então, vamos embora, gente. Eu já vou passar a palavra para ele. Eu tô dando só a introdução, tá bom? Então, vocês respiram no saquinho, segura a pombinha, tá? Por favorzinho. Então, vamos lá. A palavra, Gê, por favor. Você quer que eu traga os personagens para você falar? Como é que a gente faz aqui? Não, vamos lá. A gente vai falando e trocando ideia, né, Dini? Então, vamos lá. Boa noite a todos, né? Já que eu ainda não tive a oportunidade de falar, vou falar agora. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui de novo com essas meninas super poderosas. Hoje tem até mais uma nova aí, mais super poderosa também. E é isso aí, realmente é muito bom estar aqui. E ainda mais falar de um assunto desse, né, que está tão na moda, né? Então, vamos ver o que a gente tem para falar. Bom, primeiro, Dini, eu acho que o título que foi dado para essa apresentação hoje não poderia ter sido melhor. Né? Documentário completo sobre a simulação.
Eu acho que nada poderia ser tão mais claro do que isso. Né? Então, vamos lá, vamos falar um pouco de Matrix. Porque eu acho que a gente tem que começar com os porquês, né? Por que a gente está falando de Matrix? Por que a gente está aqui hoje falando de Matrix? Por que a gente está falando de um filme de 25 anos atrás? E por que hoje tem tanta gente falando de Matrix e Matrix já entrou no dicionário de todo mundo? Ah, porque é Matrix, porque é simulação, porque é Matrix. Claro que quem não está ligado nesse sistema não está, eu acho, talvez nessa mesma onda que a gente, mas tem muita gente mesmo, né, que não é do ramo, vamos dizer assim, que já está familiarizado assim com a Matrix, né? Então, a gente está falando isso hoje exatamente porque as coisas estão vindo à tona, e como a Dini falou agora, e a gente comentou, esse filme é de 1999, ou seja, na live anterior a gente estava falando de cinema, que a gente apresentou ali sobre alguns filmes que foram lançados justamente nesse ano, foi em 98, acho que foi o Truman, se não me engano, né, o Show da Vida, 98, depois 99 foi o Matrix e o 13º Andar. Ou seja, justamente ali na viradinha do século e do milênio, né, que começaram a falar de Matrix e apresentar essas ideias na nossa cabeça. Como a Dini falou, ela já era um pouco ligada, assim, mas eu não. Naquela época, assim, eu pesquisava já, eu gostava do assunto, eu queria entender o mundo, mas eu ainda não entendia. E quando eu assisti aquele filme, assim, claro que ele deu um beliscão, assim, deve estar roxo até hoje, porque a mordida foi forte, e eu pensei, caramba, o que é isso? Né? Porque quando começa o filme, imagino que quem esteja assistindo aqui já tenha visto o filme, quando começa o filme, tudo parece muito normal, né? Aí, de repente, os caras entram pelo telefone, vai para uma outra realidade, daí aparece aquela coisa toda, e realmente isso foi um choque de realidade muito grande. Então, eu acho que hoje está tão na moda falar deste filme de 25 anos atrás, de meio século atrás, não, um quarto século atrás, o matemático ficou em casa hoje. Justamente porque a gente está começando a entender que a nossa realidade realmente tem muito de simulação, como mostra no filme Matrix. Claro que o filme é só uma analogia, não é exatamente aquilo ali, mas tem muito disso e a gente está começando a ver. Muita gente já está muito mais esperta do que eu, muita gente tem muito mais informação do que eu, uma informação direta, e é com essas pessoas que eu aprendo, aliás. Né? O que eu sei é conhecimento adquirido, como também a Bia estava falando aí, né? Eu não vejo, não sou médium, não sou contactado, então é só através de estudo, conjecturas e um pouco de intuição também. Então, a realidade do filme Matrix, que o filme Matrix nos traz, na verdade, eu acho ela bastante sórdida, inclusive o artigo que eu escrevi sobre isso, eu falei exatamente esse termo, a sórdida realidade dos filmes Matrix, porque ela é realmente sórdida. O que tem sórdido nisso? Na minha opinião, tá? É que eles apresentam uma realidade que é real, né, com muitos elementos ali reais, muitos elementos que são transportados, e a gente já vai falar nisso daqui a pouco, da nossa realidade para uma história fictícia, e como ninguém, principalmente em 99, estava ainda nessa vibe de despertar e expansão da consciência, não de uma forma generalizada como está hoje, aquilo é trazido como uma fantasia e realmente é aceito como uma fantasia. Então, assim como... tá ali, sórdido da realidade dos filmes de Matrix. Né? Então, todo mundo vê, assim como eu também vi na época, como uma fantasia. Assim, achei o filme chocante, um dos melhores filmes que eu já tinha visto. Só que eu vi como uma fantasia. Só que agora, de um tempo para cá, né, que começou toda essa abertura de informação, mais fortemente desde desde 2019, né, a partir do ano 2020, 2021, ou seja, a gente está falando de 3, 4 anos para trás, que começou essa onda forte de despertar e gente começando a entender as manipulações desse mundo. Eu também, eu dei uma mergulhada boa nesse período e comecei a entender mais as coisas e vi o quanto de paralelos com a nossa realidade que esse filme trouxe, inclusive com os nomes que estão lá, com as situações que eles colocam lá. Então, é por isso que é sórdido, né? Porque eles continuam, apesar deles estarem mostrando
a realidade, que é uma regra deste jogo aqui, né? Apesar de eles estarem mostrando isso, eles colocam sempre aquele grosso verniz de fantasia para todo mundo achar que é só fantasia mesmo, e fica por isso mesmo. Então, é por isso que hoje está tão comum se falar de Matrix, por isso está tanta gente falando de Matrix, e por isso nós estamos hoje aqui também falando de Matrix. Exatamente. Eu queria só para quem... Eu não sei se todo mundo viu o filme, tá? O G vai trazer aqui pontos muito importantes, completamente fora da caixa, porque é a proposta aqui do canal, dessa comparação o que a gente chama ele de documentário com o que nós estamos vivendo hoje, e ele está mais atual do que nunca, dentro de tudo que a gente está vivenciando. Mas, assim, claro, algumas pessoas podem não ter visto, e já vou avisando logo, gente, aviso de spoiler, porque a gente vai falar muita coisa. Quem não tiver assistido, a live vai ficar gravada, tudo bem, se não quiser ter spoiler, primeiro vê o filme, depois vocês voltam aqui, tá? E eu só vou dar uma introduçãozinha para vocês entenderem quem é quem dentro do filme. Eu acho isso importante, né? Os 3 personagens principais aqui, que são basicamente, né, o Keanu Reeves, que é o Neo, né? E depois a gente tem aí a Lana... Ai, peraí, deixa eu trazer, porque os nomes aqui são meio complicadinhos, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, só para a gente começar a entender, para dar uma introdução aqui para o G poder... Deixa eu compartilhar a tela com vocês, peraí. Vamos lá. A gente tem aqui, deixa eu puxar ela para cá. Adicionar ao palco. Ó, aqui a gente vai ter, deixa eu botar para apresentar. Pronto. Então, a direção aqui das 2 irmãs, que eram irmãos, né? A Lana Wachowski e a Lily Wachowski, né? E aí nós temos aqui a capa, né, do Keanu Reeves com a Lawrence Fishburne, que no caso é a Trinity, né? Nós temos o Morpheus aqui atrás. São esses 3 personagens aqui, são os personagens, é uma triangulação no filme, na realidade, ó. Nós temos aí o Keanu, que é o Neo, né? É o personagem principal, é o protagonista, é o que faz a diferença no filme, né? E teve, assim, uma atuação absurda, né? Tanto que ficou marcado na história do cinema. Né? Não poderia ter sido melhor, né? Verdade, verdade, Gê. O Lawrence Fishburne, que é o nosso Morpheus, e esse nome também diz tudo, foi o que o G estava falando. Os nomes no filme são assim, né? São códigos. A gente vai falar sobre isso. E a gente tem aqui a Carrie-Anne Moss, que é a Trinity, né? O Matrix, e aqui é um comentário mais... Deixa eu voltar aqui para a tela para ver vocês, porque eu estava fora. Um comentário até mais feminino, ele lançou moda na época, não sei vocês, mas assim, eu fiquei doida para fazer uma capa. Eu queria aquela capa do Neo, né? Eles andavam com aquelas capas, aquele óculos, né? Mas eu sentia, né? Eu queria porque queria o óculos do Matrix. Mas lançou super moda. Em 99, até 2005, 2006, 2007 ali, todo mundo tinha capa, tinha casaca do Matrix, tinha óculos do Matrix, foi demais. Assim. Muito, né? E aquela jogada de câmera, aqueles efeitos especiais, né? Da questão da movimentação deles. Não, é tudo. Esse filme, tudo nesse filme é fora da curva. Foi um divisor de águas. Então, assim, eu vou dar introduzido e vou passar a palavra para o G, que é o seguinte. Como é que começa isso tudo, tá? Em um futuro próximo, a história começa... Era uma vez Thomas Anderson, que era o Keanu Reeves, que depois vem a ser o Neo, que a gente conhece. Ele era um jovem programador de computador que morava num apartamentozinho, num cubículo. A cena é até meio escura no início do filme, aquela penumbra, né? Como se mostrasse até uma certa depressão, ele ali, né? Insatisfeito com a vida, ali sentado no computador o tempo todo, trabalhando, né? E ele era de bofo. Exatamente, Gê. Ele era super atormentado por estranhos pesadelos. E nesses pesadelos ele se encontrava conectado por cabos contra a sua vontade, né? Em um imenso sistema de computadores do futuro. E ele acorda gritando desses sonhos, né?
que ele está conectado a esses eletrodos. E esse sonho se repete consecutivamente. E aí, o que acontece? Ele começa a ter dúvidas sobre a realidade dele. É aquele negócio que a gente fala assim, até onde o sonho é realidade? E até onde a nossa realidade é sonho? Né? E o interessante é que ele era hacker, né? O nome Neo é o nome que ele usava para se disfarçar, porque era Thomas Anderson o nome dele. Então assim, ele já tinha algo de diferente, né? Ele já saiu A gente tem sinais dessa saída da Matrix, né? Ele já era fora da caixa, né? Exatamente. E a gente se pega vendo ele ter esses sonhos, ele começa a duvidar dessa realidade, aparece o bendito do coelho, né? Tem a cena do coelho, aquela cena que é uma cena assim icônica das pílulazinhas, né? Também é outra parte que a gente usa muito, né? No nosso dia a dia, né? Você quer tomar a pílula vermelha ou a pílula azul, né? Então, faz essa... Até isso, Matrix introduziu na nossa realidade hoje. E faz essa conexão, esse início para desenrolar toda a história. Eu vou deixar a palavra com o G agora para ele falar um pouquinho sobre isso. Como é que se deu isso e qual é a comparação que a gente pode fazer com o que a gente está vivenciando? G, vai lá. Toca a bola. Tá, vamos lá. Jenny, eu vou aproveitar essa tua introdução para já deixar como válida aí para a introdutória do filme, tá? Porque eu não vou discorrer muito da história do filme, e sim eu vou partir direto para a simbologia do negócio. Bora. Tá? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã da manhã, se a gente for entrar muito no detalhe da coisa. Exatamente, pode pegar. Então, vamos considerar que quem está assistindo aqui assistiu o filme. Tá? Isso é necessário, e bem como foi colocado, se não assistiu, seria legal primeiro ver e depois voltar e assistir a live, porque senão vai ficar meio perdido, ou vai ganhar muito spoiler, né? É verdade. Então, vamos lá. Depois que o Thomas Anderson, né, ele entra lá sai da Matrix e entra para a realidade, né, através lá do contato com a Trinity, daí faz aquela história toda, e ele começa a entender o esquema, e aí é que começa realmente se desenrolar as coisas, aí o Morpheus passa a explicar para ele o que é a Matrix, o que funciona, e oferece, então, a pílula azul ou a vermelha. E dizendo, né, se ele tomasse a pílula azul, vai esquecer tudo que a gente falou aqui, vai esquecer tudo que aconteceu, vai acordar na tua cama e vai continuar com a tua vida dentro da Matrix como se nada tivesse acontecido. E se você tomar a pílula vermelha, eu vou te mostrar até qual fundo vai a toca do coelho, que é uma expressão muito do inglês, né? A gente não usa isso aqui. Mas vou explicar até onde que vai essa mentira aí. Então, isso é o que acontece já no início do filme. Né? Então, o Neo, óbvio, que ele escolhe a pílula vermelha, e daí, então, o Morpheus começa a apresentar tudo para ele. Então, vamos lá. Vamos dar agora uma rebobinada boa no filme. Eu vou começar, Gini, Bia, apresentando os personagens, né? Porque não tem nada de casual, não tem nada de acaso, não tem nada de coincidência. Esse filme é recheado de simbologias e de significações. Quer dizer, tudo que está introduzido ali tem um significado e tem um porquê. Realmente não é uma fantasia. Aquilo ali não é uma fantasia. Tá? Então, vamos começar pelos nomes. Eu vou traçar assim, um perfil dos nomes. E o que eu estou dando aqui, Gini, Bia, é a minha interpretação. Tá? Eu não li isso em lugar nenhum. Estou dando a minha interpretação. Algumas coisas, claro, tipo o nome do Morpheus está na história. Assim como outros, mas qualquer coisa me interrompam, tá, por favor, e façam as correções por o caso. Mas vamos lá. Quando o Neo, Thomas Anderson, então, entra, né, pro time da resistência à Matrix lá, no lado de Zion, que é a cidade onde eles estão lá dentro da realidade, fora da projeção da simulação que é a Matrix, o nome dele passa a ser Neo, que era o nome de hacker dele. Né? E o que significa esse nome Neo? Né? Eles lá, o Morpheus e a Trinity, todos chamavam ele de o escolhido, que em inglês é o The One,
The One é justamente a melhor tradução, é o escolhido, é aquele que é o eleito, né? Esse é o The One. Então, Neo pode ser entendido como um anagrama para One. Então, por isso que o nome dele não foi nenhum outro, foi Neo. Né? Também significa o novo. Então, o neocolonialismo, o neo isso, o neo aquilo, significa algo novo. Então, ele é o The One, ele é o Neo, os dois nomes fazem sentido. E um outro significado que eu vejo, pelo menos, que eu acho que tem muito a ver com, tem muito a ver com o contexto do filme, é um outro anagrama que dá para fazer com o nome do Neo, que é Ion. Né? Ion, em inglês, é era. E eles estão vivendo uma era pós-humanidade, né? Quando a humanidade já foi dominada pelas máquinas. Então, eles estão falando de uma outra era. Então, o nome Neo, para mim, tem essas três significações, que é como eu vejo a coisa. Então, depois, o segundo personagem, talvez mais importante, seja a Trinity, né? Porque a Trinity, ela passa o filme inteiro colada no Neo. É ela que resgata o Neo lá da Matrix. Se eu não estou enganado, é isso? Eu não vi recentemente o filme, já faz um tempo. Eu queria ver antes da live aqui, mas não deu tempo. É o 4, você está falando do 4. Oi? Você está falando desse último que eles lançaram ou não? Não. Estou falando do primeiro da filme. trilogia do original. Não. Esse último aí eu acho que nem vale a pena ver. Não, é isso que eu ia falar. O último, gente, olha só. Não, o último... Nada a ver. Aborta. É verdade. Se eu não me engano, também foi não tem nada a ver. Eu também não lembro. O outro é para nos prender de novo na Matrix. Bem isso. Esquece que a gente falou lá, que vale esse aqui. Exatamente. É para dizer que aquilo tudo era uma loucura, era tudo brincadeira. Não, aquilo lá não foi nada. Foi uma viagem. Comi os cogumelos e fiz aquilo lá. Não é? Eu não consegui ver, gente. Eu tentei ver, eu não consegui. Eu parei e não consegui ver o filme inteiro. Não tinha condição. Eu vi, mas me segurando assim. Que coisa mais ruim. Mas vamos lá. Volta aí, Gê. Então, aí a Trinity, né, ela tem essa ligação muito forte com o Neo. E o que significa o nome Trinity? O nome Trinity é Trindade. Né? Então, no cristianismo, o que nós temos? A Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade, ela é conectada com quem? Com Jesus. Então, Jesus é o eleito, é o Salvador, é o escolhido, é o Neo. Então, nós temos o filme Neo e a Trinity. Então, vamos para o Morpheus. O Morpheus é o grande guia do negócio, ele é o comandante da nave Nabucodonosor lá, e ele é um comandante militar, né? E o nome dele é Morpheus. Morpheus, em grego, significa dar forma a alguma coisa. Por isso que existe a morfologia, aquilo que não tem forma é uma coisa amorfa, tudo vem de Morpheus. E Morpheus também é o deus do sono da mitologia grega, ou seja, aquele que faz a conexão dos sonhos com a realidade. Então, para ver como tudo nesse filme é muito bem costuradinho, não tem nada, não tem ponta solta. Aí, depois do Morpheus, deixa eu abrir o meu guia aqui para não ver se eu não vou esquecer ninguém. Então, os três principais, por enquanto, são esses aí. Aí, então, depois do... Oi? O Smith, que é o agente, né? Tem o agente Smith já vem na sequência aí. Então, podemos até falar dele agora. O agente Smith, ele é... Dentro da história do filme, ele é o cara que combate justamente aqueles hackers, né? Que estão ali tentando libertar as pessoas da Matrix, que são justamente aquelas pessoas que a gente pode fazer uma analogia com a nossa realidade aqui, os despertos que já estão com a consciência mais ampliada e já entenderam o jogo, né? Já entenderam a Matrix. Então, o que é o agente Smith? O famigerado agente Smith. Ele é justamente, na história do filme, ele é um vírus do programa da Matrix, né, que combate qualquer tentativa que eles têm de penetrar e de prejudicar ali a Matrix e derrubar a Matrix, né, para acordar as pessoas. Então, o agente Smith, e assim como todos os outros agentes da agência dele lá. Aí depois nós temos também um dos personagens muito intrigantes, interessantes ali do filme, que é o Oráculo. O Oráculo, ele, na figura é uma mulher, né?
Mas o oráculo, ele equivale aos nossos profetas que tiveram ao longo de toda a história, né? Por quê? Porque é quem sempre dizia que viria o Messias, que o Messias ia salvar e ia libertar todo mundo em Zion, que é a cidade, né, fora da Matrix, dos remanescentes humanos. Vamos ver o oráculo aí? Que era um programa, né, Gê? Sim, sim, ela era parte do programa. Assim como os profetas foram, né? Sim. Tá. Então, vamos seguir na sequência aí. Aí, depois nós temos... Vamos seguir adiante. Já falei do nosso amigo Smith. Durante a trama também, eu acho que já é até no segundo filme, se eu não me engano, tem a figura do guardião do sistema Matrix, que é um cara que é francês, né? E o nome dele é Merovingian. Isso também é muito significativo, porque ele é o cara que controla as informações que trafegam entre o programa que faz a projeção da simulação da Matrix e a Matrix, né? Então, ele que diz ele que controla as informações, né, de o que vai para a Matrix, o que o pessoal da Matrix pode saber, o que não é. Ou seja, ele é tipo um guardião, né? Então, esse nome Merovingian também, ele está na nossa história, foi uma das primeiras dinastias da realeza europeia, que começou logo após a queda do Império Romano, no início lá da Era Medieval, antes até da Era Medieval. Foi uma dinastia de vários reis que dominaram toda a área central da Europa, ali era a Alemanha, a França, parte do que hoje é a Espanha, muito mais ali para o norte também, parte da Polônia, Prússia. Então, eles tinham toda aquela área lá e governaram durante uns 300 anos e foram muito importantes. E foi mais ou menos quando começou, né, essa nobreza negra europeia que domina o mundo hoje. Então, o fato de ter esse nome neste filme, que está trazendo essas informações, e o cara ser um francês... Ah, e outra, os Merovingian, eles se dizem descendentes diretos da dinastia, da linhagem de Jesus e Maria, né? Eles se diziam na época, e eles se diziam também os guardiões do cálice do Santo Graal, né? Então, ou seja, pode falar. Não, termina que eu vou depois de você. Tá. Vai. No filme, inclusive, quando eles estão falando ali com o Merovingian, que é aquele ator francês, né? Não lembro o nome dele, o cara que fez lá também Bastardos Inglórios, mais alguns filmes. Ele está, inclusive, segurando um cálice na mão, um cálice de vinho, né? Quer dizer, para ver como tudo tem uma significância muito forte nesse filme. Pois não, Dini? Então, só pegando o teu gancho, Gê, quando a gente fala de Merovingian, a gente lembra também de um livro muito famoso do Dan Brown, que é o Código da Vinci. A gente também puxa do Dan Brown, a gente puxa essa história dos Merovingios, inclusive do polêmico casamento de Maria Madalena com Jesus, né? Que ele deixa bem, e não fica nem subentendido, eu acho que está bem escancarado até no livro, né? E essa parte do Santo Graal, dentro da história, que a gente vê que é a história escondida da humanidade, o Santo Graal vem de sangue real, né? Então, o grande segredo dos templários, quando a gente puxa isso, é o que o Gê está falando com relação a toda essa linhagem de Jesus, né? E aí a gente puxa uma história também super polêmica de que Jesus viveu na Índia, tem até um livro que fala sobre isso, né? Tem. Viveu mais 100 anos. Exatamente. Então, eles pegam todas essas alegorias, que são alegorias que a gente vê muito, né? E está aí o Priorado de Sião, né? Isso entra no Dan Brown também, é interessante isso no Código da Vinci, né? Falando do Priorado, que inclusive o próprio grão-mestre, que era eu esqueci o nome, não era o curador, né? Mas alguma coisa assim do Louvre. Não lembro, faz muito tempo que eu assisti. Enfim, esse eu não estou atualizado. Então, ele fazia parte do Priorado, e assim, tem muitas semelhanças com relação a essa história, uma coisa legal também de vocês prestarem atenção, do próprio Código da Vinci com Matrix. Tem muita história com relação a essa história dos Merovingios. Para ver como o filme Matrix é embasado na história e na realidade, né? Sim. Então, mas não é uma ficção. Por que então tem tudo isso aí? Porque eles simplesmente não inventaram as coisas, né? Exatamente. Não, mas é isso aí mesmo. Então essa realeza europeia
que controla toda aquela mãozinha que está, as cordas são parte dessa mão, né, a Black Nobility europeia, e justamente chancelada pela Igreja Católica, que é parte ali daquele mesmo grupo, já desde lá no início, que foi a migração do poder de Roma, que passou para a Igreja Católica e para os reis europeus, quer dizer, o mesmo grupo se movendo e trocando de nome, basicamente foi isso. E temos aí, então, nessa realidade do filme Matrix, o Merovingian. Vamos seguir adiante, então. Aí vamos falar do arquiteto, né? O arquiteto, ali no filme, eu acho que ele só aparece no segundo, no terceiro, já não lembro mais. Teria que rever tudo, assim, para refrescar bem a mente, mas o que importa é a essência da coisa. Então, sim, o arquiteto, o Neo vai lá se encontrar com ele, né, depois de muito rolo, e o arquiteto, ele é o quê? Ele é o cérebro, ele é praticamente o programa em si, né? Ele é o programa que controla a simulação da Matrix, controla a Zion, controla tudo. Então, quer dizer, ainda fazendo um paralelo aqui com a nossa realidade, né, a figura do arquiteto também, então, ele significa justamente aqueles caras que estão lá no olho da pirâmide, que estão por trás dessa nossa simulação, estão por trás do domínio global, estão por trás de toda essa nossa realidade aqui. E no filme, então, nós temos ali, como a gente estava vendo, né, aquelas figuras, o Neo, a Trinity, que é a Santíssima Trindade, o Morpheus, que é o cara que faz a ligação dos sonhos com a realidade, o Merovingian, que é o histórico, e o arquiteto, né? Já falamos aí, então, do agente Smith. Então, um outro detalhe interessante é a nave do Morpheus. Como é que ela se chama? Um chute aí? Vocês lembram? Eu também não lembro a nave do Nabucodonosor, né? É. Então, olha só como a coisa é bem amarrada. Quem foi Nabucodonosor? Por que a nave tem o nome de Nabucodonosor? Não podia ser Electra, não podia ser qualquer coisa. Não, é Nabucodonosor. Nabucodonosor, tiveram 2 reis, não sei se foram 2 ou 3, mas na antiga Babilônia, que é, né, a civilização do tempo antigo, lá dos tempos bíblicos, pré-Império Romano, do tempo lá do Antigo Egito, tinha a Babilônia, o Antigo Egito e alguns outros povos, tá? Então, Nabucodonosor foi o segundo rei com esse nome, lá da Babilônia, que foi o Nabucodonosor II, que ele foi um rei que ele gerou muitas conquistas militares, e uma das conquistas militares dele foi justamente tomar Jerusalém. E Jerusalém, naquela época, conforme está na Bíblia, era chamada de Zion, né, que também era o nome dado aos hebreus, o reino de Judá. Então, Nabucodonosor II foi, naquela época, lá atrás, o inimigo número 1 dos judeus, do povo de Zion. Então, nós temos, do filme, todos esses elementos que nós já falamos agora. Aí temos, então, a nave que se chama Nabucodonosor, e essa nave é da onde? É da cidade subterrânea, que é onde estão os humanos que sobreviveram, que se chama Zion. Para ver como tudo tem uma significação muito forte, muito amarrada, não tem nada, absolutamente nada. Ó, aí eles já estão na nave, né? Uhum. Não tem nada fora do lugar, não tem ponto sem nó, como se diz, né? Exatamente. Aí, então, a gente pode ir para o... Deixa eu ver, eu acho que apresentamos todo mundo, né? Hoje, deixa eu fazer um comentário do que eu percebi sobre o arquiteto, tá? O arquiteto fala para o Neo que que eles queriam dar um reset de tudo de novo na humanidade, tipo, dar uma parada total, e que isso já tinha acontecido umas 6 vezes. Seria a 7ª vez. E aí tem toda a teoria da 7ª Era do Ouro, que a gente já tentou fazer essa virada 6 vezes, e que agora a 7ª não existe mais como voltar atrás. Então, assim, aquilo foi uma super sacada também, né? Então... na verdade, quanto a isso aí, Bia,
Tem uma história aí que, inclusive, eu estou estudando ainda, eu não quero nem falar aqui, porque eu ainda estou estudando, né? Eu estou puxando esse fiozinho aí, que é um fiozinho que eu achei há pouco tempo, mas essa história do reset aí, ó, o arquiteto, é um ator alemão. Mas quando eles falaram exatamente em 6 vezes que já foi resetado, e que na 7ª, eu falei assim, nossa, isso fecha. Na 7ª é que a coisa vai, né? Na 7ª a gente vai conseguir organizar. Não tem mais volta. Eu vou passar aqui para vocês, ó, Gê, para vocês vendo, para vocês verem aqui, ó. Vamos lá, devagar, ó, aqui, ó. Aqui está o Neil, né? Nós temos aqui no filme a Carrie Ann, como a gente já tinha mostrado, a Trinity. Né? O Lawrence Fishburne com Morpheus. Isso. Aqui, o Cypher. Esse também é bem interessante, porque esse cara aqui tem uma coisa... tem uma coisa legal dele, do personagem, que é o seguinte... A gente pode dizer, sabe aquela pessoa que está desperta, mas que escolhe ficar na Matrix? Então, essa analogia que a gente pode fazer. E está tudo bem, né? Não tem nada, é o discurso que a gente faz. Não, eu entendo isso aí, mas eu adoro esse conforto, adoro essa confusão, eu gosto da diversão. Exatamente. Então, ele sabe de tudo. Né? Exatamente. Então, esse personagem briga com a consciência. É muito importante quando a gente diz, quando a gente fala daquela pessoa que sabe, que tem noção de tudo que a gente fala, de tudo que a gente discursa, mas que, assim, prefere estar na 3D, inserido dentro do mundo material, dentro do concreto. E tem muito pessoas realmente que ficam assim... Pois é, e isso também faz parte daquele aquietar, da gente entender o outro e dizer assim, tá tudo certo. Então, o Cypher faz muito esse papel dentro do filme que a gente pode trazer hoje para a nossa realidade. Vamos lá, deixa eu passar aqui o resto. Quer falar mais alguma coisa sobre ele, Gia? Não, é isso aí. Até quando eles estão conversando ali, né, acho que é o Morpheus, estão conversando num restaurante. Não lembro se é o Neo agora ou se é o Oráculo aí. Aí o Cypher está comendo um bife ali e eles chamam ele de Reagan, né? Sim. Que no caso ele é o cara que vai ser depois o traidor ali deles que entrega a turminha ali, né? Da resistência. Exatamente. Quer falar um pouquinho e ele, esse bife tá uma delícia, eu não troco esse bife, eu não troco a Matrix por nada. O que eu quero com o Zion? É bem isso. E o Oráculo também é um personagem que se destaca, né? Quer falar um pouquinho dele, Gê? Dela, né, no caso aqui. É totalmente enigmática, né? Assim como são as profecias, são colocadas de uma forma que você precisa interpretar e pode ter N interpretações, da mesma forma é o Oráculo, né? E ela recebe lá o Morpheus baseia toda a crença, até por isso, então agora vamos entrar nos significados, né, dos personagens de acordo com seus nomes. O Morpheus, ele baseia toda a crença dele, por isso o nome Morpheus, no que o Oráculo diz que um dia vai vir um escolhido, que um dia vai vir o cara que vai vir salvar todo mundo e vai libertar todo mundo da Matrix e vai libertar Zion. Né? Então, o Morpheus, ele faz essa... Ele leva esse lema com a vida dele. Então, na minha concepção, na minha interpretação, o Morpheus representa dentro do filme o que é hoje a nossa fé cega. É aquela fé que a religião nos coloca e que nos aprisiona, que aprisiona todo mundo dentro da fé cega, que, né, enfim, tudo que as religiões aí, não vou entrar nesse mérito, não é o caso aqui, mas ele representa exatamente essa fé cega. Por isso que, inclusive, o comandante militar de Zion lá, que é o comandante Locke, se eu não me engano esse é o nome, ele vai totalmente contra o Morpheus, porque ele está baseado numa fé cega, de que vai vir um cara, um escolhido, o The One, que vai libertar Zion e vai acabar com as máquinas e com o domínio do programa da Matrix, né? Então, eu acho que o Morpheus significa isso, o domínio da fé, dos conceitos, dos dogmas religiosos, aquela fé cega que move todo mundo, tem muita gente que é plenamente movida por essa fé. Então, isso é o que o Morpheus significa nessa trama toda. Como eu já tinha comentado da Trinity, né? A Trinity, no caso, é a Santíssima Trindade, que está ali em carne e unha com o Neo, que é o Salvador ou Jesus, né? No meu entendimento, é mais ou menos isso. Então, é por isso que eu acho que é muito sórdido essa realidade,
essa fantasia do filme Matrix, porque ele apresenta essas coisas. Agora, vamos entrar para Zion e para os protocolos, Jenny, o que tu acha? Bora. Isso daí é um pedacinho da cena onde o Morpheus ele está explicando pro Neo como é que funciona a Matrix, né? É interessante porque ele vai simplesmente, é como se ele resetasse, né, todo o programa e fica tudo branco e ele entra como se fosse assim num limbo, né? É como se estivesse no limbo. A gente quando vê o Harry void, Potter, no nulo. No void, exatamente. A gente quando vê o Harry Potter também, ele vai para uma cena icônica, que é aquela cena onde o Voldemort dá o Avada Kedavra nele, né, com a varinha, e ele vai para uma estação de trem também, assim, né, nessa mesma pegada, né, que ele está ali entre mundos, né? Então, essa analogia do entre mundos, na hora que ele vai explicar para o Neo o que é como se dissesse assim, ó, vamos dar um pause aqui para você sentar e você entender o que está acontecendo, né? E aí fica nessa coisa de, vamos lá. E aí ele vai mostrar a realidade nua e crua para o Neo, que é justamente isso aí, ó. Ó, aqui, ó, o mundo real em si, vamos tirar a simulação e vamos colocar a holografia, falando nas nossas palavras. Olha aí a holografia. Né? Tá aí. Ele fala, bem-vindo. Tá aqui, ó. Tá aqui o teu mundo. Ele se espanta, né? E ele falou, peraí, calma, mas como é que é isso? Não, tá aqui, ó. O mundo tá aqui. Agora você tá vendo, né? Ele faz essa tomada, essa escalada para chegar, né? Eu acho interessante isso, porque ele dá uma de meio que aquele psicólogo mentor ali, né? Tipo, olha, vamos sentar aqui para você entender, né? Senta aqui no sofazinho. E é bem uma cena, né? De um divã, né? De um sofá desse com captonê, senta, né? Era uma vez, olha aí o que aconteceu, né? Fica bem interessante. Vamos lá para os... Deixa eu interromper. E aí é que entra a história da pílula, né? Exatamente. Ele apresenta, mostra tudo e diz, ó, agora tu pode escolher, tu toma a pílula azul e volta, ou toma a pílula vermelha e entra para a resistência. E aí o bicho vai pegar. Exatamente. E essa cena da pílula a gente usa direto, né? Porque é a escolha, né? É a escolha que a gente tem. Você vai escolher. Tá desperto? Apenas apresentou uma simbologia. E tá tudo certo. É o que a gente sempre fala. Tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente falou que tem o arquiteto, a gente falou que tem Nabucodonosor, a gente falou que tem o Neo, a gente falou que tem... Vou fazer um pause só para cumprimentar uma pessoa que está aqui, ó. De novo. JP, hi. Good evening. Gente, ó aqui de novo. We love you. Thank you so much for your presence. Vai lá. Manda. Legal. Então, a gente apresentou esses personagens todos aí, a gente falou de Zion, né? Agora vamos ver o que é Zion e o que Zion tem a ver com essa história toda e está ligado com estes nomes, que é Nabucodonosor, que é o The One, que é o arquiteto do sistema, que é uma Matrix, né? O que mais que a gente pode falar? Que os Merovingians estão ligados com Zion. O que significa esse nome de Zion? Como já foi citado ali antes, né, na Bíblia fala que Zion refere-se a Jerusalém e ao povo hebreu da época, né? E a gente conhece hoje como é que a gente chama Zion? Zion, porque Zion é o termo em inglês que veio do hebreu, né? Do hebreu arcaico, não sei, aramaico. E Zion para nós aqui é Sião, correto? Por isso que fala... Né, os protocolos dos sábios de Sião, ou então me fugiu o nome agora, ali a história de Sião, mas vamos lá. Eu trago aqui, ó, peraí, ó. O Priorado de Sião, né, que é uma irmandade, o Priorado de Sião. Então, também estamos vendo aí de novo Sião, né? Isso. Então, o que tem a ver o Sião com a nossa história? Né? O Sião, vamos voltar, aí tá, o protocolo está mais para baixo. Tá, né? Eu acho que... Então, vamos voltar,
Tá aí. Vamos voltar um pouco na nossa história, lá nos anos de 1700 e pouco, 1750, século XVIII. Não tem como a gente falar de Matrix sem voltar na história, impossível. Então, o que aconteceu nessa época? Nessa época, houve aquela reunião lá do primeiro dos Rothschild, né? Acabou de falecer um que nos deixou aí, foi para algum outro lado aí, né? O Jacob Rothschild, que era um dos patriarcas da família, né? E um dos fundadores do Estado de Israel também. Então, lá naquela época, em 1770 e alguma coisa, não lembro o número exato, o patriarca inicial lá dos Rothschild, que era o Amschel Meyer Bauer, era o nome dele. Daí ele adotou o nome de Rothschild, que Rothschild era um escudo vermelho que representava a família dele, que tinha na porta lá a casa de agiotagem, de banco que ele tinha, não sei. Então, conta a história que, em um dado momento, lá pelos anos 1770, esse Amschel Bauer Rothschild se encontrou com 12 ricos judeus, que são o pessoal de Sião, né? Sião, o que é Sião? Vamos voltar de novo lá na fita. Sião é o pessoal de Zion, que são os hebreus, ou seja, o povo de Judá. Então, ele se encontrou, esse Rothschild, Amschel Rothschild, se encontrou com outros 12 ricos sionistas, né? Essa palavra está tão na moda hoje. E o que também nos conta a história, né? Toda essa história que a gente está falando aqui não é o que está nos livros escolares. Os livros escolares não contam essa história. Tem livros que contam essa história, mas não estão nas escolas. Deixa eu só fazer um parentezinho, assim, para a gente só tomar cuidado, assim, quando for falar desse nomezinho aí, a gente fala assim, horror, sabe? Porque... né? Vai sabendo. Não, sim, aqui tem que tomar cuidado com tudo. É que nos últimos dias eu vi tanto esse nome por aí em todas as mídias, né? Isso, mas eu vou falar. A perseguição nas maricotas aqui é uma coisa, mas... Não, tá certo, Aí a gente está numa outra estrada, né? Exatamente. Então, o Rorô... Isso aí. O Ângelo Rorô... Isso aí. Isso. Então, o que também... Voltando lá aqui, então, o que também conta a história? A história conta que são quantas as famílias que dominam o mundo? Não são 13? São 12, teoricamente, mas a gente sabe que tem 20 e poucas. Né? A grande maioria tem o seu nome em italiano, a grande maioria não aparece. Né? A gente sabe que a lista é extensa. E, assim, quem está lá, os controladores, eles literalmente não querem aparecer. Até essas que são mais famosas, se a gente for pensar, essas são as mais... Tem outras, né? Que a gente nem... Isso. Os que são visíveis não são os que controlam, né? Enfim, mas eu só queria fazer essa analogia também, porque, quer dizer, o filme fala exatamente de Sião, e Sião está na raiz do quê? Das famílias que controlam o mundo, que são os protocolos de Sião. Aí, qual é a importância desses protocolos nesse contexto que a gente está falando aqui? Porque esse encontro do Rorô lá com esses 12 judeus ricos, os povo de Zion ricos, eles elaboraram um plano, naquela época, lá em 250 anos atrás, elaboraram um plano de dominação mundial através dos sistemas financeiro, político e educacional. Isso vem desde... A famosa roda de Sansara. E ali eles elaboraram, então, pode colocar na tela de Dini, por favor, os protocolos. Eles elaboraram aqueles protocolos dos sábios de Sião, foi dessa reunião, não sei se foi encontros, foi algumas reuniões, enfim, eles se juntaram, esse povo todo aí, o Rorô junto com esses 12 ricos judeus, e elaboraram esses protocolos para começar um plano de dominação mundial. E aí, a partir daí, é que começou a fundação do sistema financeiro, como a gente conhece ele hoje,
né, o sistema de bancos, sistema de crédito, de empréstimos. Aí começou a história da propaganda, aí começou a história da política, de tudo como for moldado o mundo hoje. Então, por isso que eu digo, nesses filmes, né, nesses 3 filmes Matrix, eles trazem muito da nossa realidade. Sim. Criptografada. Né? Você tem que quebrar os códigos para conseguir entender o que eles estão dizendo. Ali, logo abaixo dessa tela, Dini, eu coloquei uns... Eu enumerei alguns desses protocolos. Deixa eu ver aqui. Ó, guerras econômicas, métodos de conquista, tá aqui, ó. Né? O materialismo substitui a religião, guerras mundiais, reeducação, o Estado totalitário, o controle da imprensa, lavagem cerebral e programa financeiro. E eu ainda posso acrescentar aqui, quando a gente fala dessa nova formatação mundial, o que o Jean está querendo dizer, o que o filme traz de mais importante? O que a gente está vivenciando hoje não é que esse sistema, ele é um sistema que a gente pode dizer aí que ele está com... É novinho, gente. Né? Perto do que já houve de controle, essa formatação é a mais nova formatação que eles fizeram. Né? E a gente pode ver, inclusive tem uma história bem polêmica aí, quem não lembra do acidente do Titanic, né? Quem estava ali dentro... Já escrevi sobre isso, tá no meu artigo, já tem artigo falando isso aí. O blog do G está aqui na descrição, então quem quiser, tá? Depois eu vou colocar de novo aqui no chat para vocês. Então, quem está ali vivenciando e está estudando sobre a história, vocês sabem que toda essa questão da moldagem do sistema financeiro como a gente conhece hoje, né, e como o G está falando, veio aí dessa origem, dessa história toda do priorado. É ali que foi desenhado, né? Exatamente, né? E tinham 3 pessoinhas que eu agora não vou recordar os nomes dos 3 que estavam ali dentro do Titanic, mas o que aconteceu? Por que será que aquele navio foi para o beleléu? Porque aqueles 3 que estavam ali não estavam interessados, eram contra, né, toda essa estruturação do sistema, como aquelas famílias gostariam de colocar. Então, ó, né, passaram a régua para que a coisa viesse a ser concretizada da forma como eles achavam melhor. Inclusive, a questão do petrodólar. Que a gente sabe que nós tínhamos aí, né, mais tarde vem essa questão, nós tínhamos aí todo o lastro em ouro, né? E hoje a gente tem um lastro aí em uma moeda fictícia, porque, gente, quem é que está vendo dinheiro hoje no mundo? Dinheiro papel. Quem é que está levando dinheiro na carteira? Olha só onde é que a gente está. Né? Isso foi desenhado, esse programa todo foi desenhado lá atrás. Posso só complementar essa tua história aí? Vai lá. Palavra sua. Ligado nessa história do Titanic, né? O que estava acontecendo? Estava ali foi aquela reunião do Federal Reserve em 1913, né? O Titanic, ele afundou, aquela viagem fatídica do Titanic foi em 1912, e justamente os caras estavam reunidos ali nos Estados Unidos para montar o Federal Reserve e toda essa história do dólar, para começar o domínio financeiro deles. Eles já tinham domínio lá na Inglaterra, pelo sistema financeiro. O Banco da Inglaterra que eles fundaram lá já era privado dessa família do Rorô lá, né? A história conta isso. Então, eles estavam reunidos lá para criar esse sistema financeiro que foi baseado no dólar, que deixou de ser o padrão ouro e passou a ser o padrão emissão dólar com preço do petróleo e câmbio flutuante, né, que é o que funciona até hoje. Então, eles estavam reunidos para formar isso aí, né, e criar esse sistema que ia monopolizar tudo, ia monopolizar o dinheiro do mundo na mão deles, desse pequeno grupo. Então, esses caras que eram contra, eles embarcaram no Titanic para ir para Nova York, se encontrar com eles e impedir isso aí, botar a boca no trombone, acabar com a peça e dizer, não, vamos rever toda essa história aí. Né? Então, aí, por uma sorte incrível, né, o navio impossível de afundar, ele bateu numa rocha lá e afundou, né? Todo mundo sabe da história do afundamento, agora não sabe o que afundou ele. Isso é outra história. De algum jeito ele foi afundado. Desculpa, foi o iceberg.
Então, isso foi em 1912. Então, em 1913, houve essa reunião da criação do Federal Reserve, foi na ilha de... como é que era o meu nome? Ilha de Man? Não. A ilha de... esqueci o nome agora. Depois Mas a gente ela tá lembra para esquecer. Tá, daqui a pouco vem o nome. Ilha de Hyde? Não. Enfim, houve essa reunião em 1913, eles criaram o Federal Reserve, e a partir daí também, lá por, acho que 4 anos depois, 1917, isso tudo estava sendo cozinhado ali naquela reunião. Em 1917, eles mandaram um grupo de agentes com uns 20 milhões em dólares e ouro lá para a Rússia, para fazer aquela revoluçãozinha que aconteceu lá em 1917. Então, tudo isso está nessa raiz dessa dominação mundial, e tudo isso, então, voltando para a nossa historinha aqui, está na raiz desse encontro lá dos protocolos de Sião, e tem, então, a ver com a história do Matrix, que denominou a cidade dos humanos remanescentes como Zion, aqueles, os pobres coitados de Zion. Né? Então, desses protocolos de Sião, que são 24 no total, a gente só falou de uma meia dúzia aqui, sim. A base dessa nova coisa mundial, dá para falar essa non? Não dá para falar non? Como é que é? Melhor não? A gente fala assim, a non, fala non. Pronto. Tá. Então, toda a base da non é isso aí. É exatamente isso aí. Esse encontro que gerou os protocolos de Sião, aquilo ali é quando foi desenhado, foi projetado a non, que hoje está chegando nos seus dias finais. Né? Então, isso que a gente está vivendo hoje, que a gente fala, os teóricos da conspiração, isso já deixou de existir. Eu acho que todo mundo já entendeu, né, a hora que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, a hora que está acontecendo com o mundo. Isso que está ali nos protocolos é exatamente o que aconteceu, a história nos mostra isso. Então, é por isso que a história do filme Matrix é tão sólida, porque eles estão realmente mostrando a realidade, né? E isso tudo, esses protocolos é o que a gente está vivendo hoje, o resultado da aplicação desses protocolos, toda a reeducação, o controle monetário, as grandes guerras, o domínio, a tirania, tudo isso a gente está vivendo hoje de uma forma, cada dia que passa, mais extremada. E está na origem disso aí. Então, e aí a outra parte, Gini, que faltou, Gini e Bia, né? Que faltou, então, acho só para complementar, do filme Matrix, que até agora a gente estava falando do que significam os nomes dentro da trama e o que eles, né? O que está decodificado dentro desses nomes, né? É justamente a simulação, né? Eles estão mostrando claramente que este mundo aqui é uma simulação. Mais claro do que isso, eu acho que só se tirar o véu e mostrar o mundo como ele é. Né? Exatamente, exatamente. Estamos sendo usados. E aí a gente gosta de entrar, peraí que eu gosto de entrar um pouquinho, né? O Gê falou dessa parte toda, agora a gente vai entrar naquela parte constipatória que a gente adora, né? Que a gente pega justamente a parte da escravização, a parte da simulação, a parte da Matrix em si, né? Dos bots, né? Quando a gente vê ali o Smith, né? Mr. Smith, que seria um sem alma, é um programa, né? A gente vê aí os shapeshifters, né? No que a gente fala tanto aqui, né? A gente vê aquela outra parte polêmica dos berços, onde aquele que está desperto, que desperta para a realidade, né? Para a holografia em si e sai da simulação, eles estão conectados a tubos em berços, né, adormecidos ali naqueles berços, numa grande cidade que é um ninho, né, absurdo. E aí eu vou abrir aqui um parênteses que, se a gente pegar em alguma viagem consciencial que nós fizemos e a gente foi parar na Antártida, a Anne e eu, nós vimos berços muito semelhantes ali embaixo, né, com certas criaturas em estase, bem parecido com o que estava na Matrix. Né? E essa parte, eu acredito que tem impactado muita gente que viu o filme, porque a mim impactou muito, porque parece um déjà vu. Foi um soco na boca do estômago, aquela cena.
Não, e o quanto é valiosa a nossa energia, né? O quanto é valiosa a nossa energia. Para ver? Não, exato. Mais um ponto, mais um ponto. Não. E até nisso o filme é real, né? Até isso o filme é real. É muito doido. Porque essa é a grande sacada. A gente é preso e manipulado para roubar nossa energia. A nossa energia é vital. Então, o quanto a gente é sugado, né? E é por isso essa manipulação mental de nos deixar sempre na insegurança, no medo, no caos, porque daí nos mantém completamente dominados, sem entender nada do que é para entender, e daí a gente não consegue se libertar. Porque se a gente, de repente, nós que somos 99% da população mundial, né, contra 1% que nos domina, se de repente todo mundo despertasse, acabou a vida deles, acabou em 10 minutos. Acabou. Exatamente. É isso. Exatamente. É isso. Não, e quando a gente... É um jogo macabro, né? E quando a gente pega toda essa história da origem da humanidade, a analogia da simulação em si, o que se mostra no filme, né, quando cai o véu, porque literalmente cai o véu. E essa parte daquela chuvinha, que inclusive é a thumb da live, deixa eu trazer aqui para vocês darem uma olhada, porque isso fica... Os códigos, né? Os códigos aqui binários, né? E aí, quando a gente vê essa diferenciação, a Bia pode falar um pouquinho sobre isso, porque a gente estava conversando outro dia, né? Quando entra na questão das barras de Access, né, Bia? E a Bia tem essa mentoria em Access. Fala um pouquinho, Bia, porque isso é bem interessante, né? Essa questão da dualidade, quando você sai. Isso, porque assim, a nossa dimensão aqui, a nossa realidade, ela é um algoritmo, ela é 01, 01, 01. E quando a gente está no medo, na competição, na briga, e olha só, pensem bem na parte do mal, né? No Smith, toda a parte do mal. Eles só fazem competição, tristeza. Nunca o bem pensa na cooperação. Não, vamos nos aliar aos robôs. Vamos fazer um mundo diferente. E o mal vai lá, não, vamos brigar, vamos jogar né, bombas uns contra os outros. Exatamente. Então, assim, o mal é um contra os outros. O que é isso? É nos manter numa realidade de competição. Uma frequência baixa, sem entender patavinas. Exatamente. Quanto mais triste, mais doente, mais remédio, mais blá, né? E como que eu faço para sair desse limite, dessa realidade? Eu preciso sair do algoritmo. Eu preciso dar o salto. E como que eu dou o salto? Tem várias ferramentas para dar o salto. Energeticamente. Porque eles roubam a nossa energia. No momento que eu dou o salto e viro com um mantra disfarçado de palavras, que é um algoritmo, uma pergunta, porque a pergunta não fica no 01, a pergunta vai ao 3, 4, e ela pula essa realidade. Então, para sair dessa realidade, o melhor combustível é estar consciente, é estar na cooperação, é estar fazendo mantra, é estar na pergunta, é não ficar na dominação do medo da mente. Quando a mente segura, trava, limita, está na dominação dessa realidade. Quando tu vai para a pergunta, quando tu sai da mente, né? Porque a mente só define, ela não consegue te tirar da roda do hamster, né? Então... e essa simulação, só interrompendo rapidinho, Bia, essa simulação, ela inclusive nos condiciona, desde que a gente nasce, nós somos condicionados a não pensar nessas coisas, porque isso gasta energia, a gente sente que tem que fazer um esforço mental, eu não vou pensar nisso, é aquela história do textão, eu não vou ler, porque tem mais de 2 linhas, eu não vou ler, isso é um textão. O vídeo tem mais de 1 minuto, eu não vou assistir, é muito longo. Isso. Então, a gente é condicionado a não usar a nossa cabeça. E isso, tudo que está falando aí, requer o quê? Requer que nós direcionemos a nossa energia para isso aí. Quer dizer, para nós mesmos, fazer a nossa energia trabalhar para nós e não para os caras que estão dominando a gente. E é por isso que é difícil. Exatamente. É por isso que é difícil. Mas não é difícil porque a gente não é capaz. É difícil porque nós fomos condicionados desde que nascemos, em todas as encarnações, em todas as gerações,
O sistema, no mínimo, estão falando desde 1770 e poucos, né? Desde lá para cá, nós somos condicionados através do sistema de educação, através do sistema de informação, através da propaganda. Tem um grande lance dentro da propaganda mundial, uma engenharia social dentro da propaganda, que é fortíssimo. Então, nós somos condicionados a não pensar. Né? Porque para você fazer isso aí e começar a mudar esses números da programação dentro de si, você tem que direcionar a sua energia para você mesmo. Né? E o que acontece? A gente fica só na futilidade, no conforto da Matrix. Isso. Tentando controlar o incontrolável, que é o externo. Né? Por isso se fala tanto voltar para dentro, meditar, porque é a única maneira. Né? Única maneira. Isso. É controlar a si mesmo. Porque a única coisa que a gente tem controle, e a gente está meio incontrolável, é sobre si mesmo. Não existe um outro controle. Tem gente que síndrome do pânico, esse tipo de gatilho, são pessoas que não estão conseguindo mais controlar a própria mente. Não conseguem sair exatamente. do pensamento repetitivo. Mas só que daí toma um remédio, anestesia tudo e continua, né? E continua na batida de não pensar. Né? Porque no momento que você não tem... Opa! Pode falar, Gê, vai. No momento que você não tem o controle sobre os seus pensamentos, controle sobre as suas emoções, você simplesmente é arrastado pela correnteza. Né? O que vier te leva. Né? Então, no momento que você assume esse controle, usa essa energia para você mesmo, né? Direciona para você mesmo, isso se faz com treinamento. Eu acredito que nesse curso de Garuva aí vão pegar bastante isso aí, inclusive. Aí sim você consegue, né, tomar conta de si mesmo, e daí as coisas que acontecem ao redor não te afetam tanto. Aliás, chega a um ponto e não afetam mais. Né? Eu faço uma comparação bem bobinha. Uhum. Pode falar. Mas comparações são ótimas, né, Elas ilustram. Deixa eu só pegar o gancho aqui para não perder. Quando a gente fala de expansão consciencial e a gente fala sobre todo esse trabalho das ferramentas que você tem disponíveis para que você trabalhe isso, é o que a Bianca está falando e o G está falando, não é falácia quando a gente diz assim, existem ferramentas literais onde você pode trabalhar toda essa estruturação. Nós falamos na live passada sobre essa questão da unificação da linha temporal, isso é muito importante, né? Porque a hora que a gente fala da queda da Matrix, né, tudo rui, tudo vem abaixo e tudo vem para cima, né? O compression, adoro essa teoria do compression breakthrough, né, que a gente vem de cima para baixo, de baixo para cima e chega na superfície, onde a gente aí vai ser pílula vermelha para todo mundo. Exatamente. E não tem essa de fugir, porque aí nós temos, que é um fator importante, agora eu vou parafrasear o nosso querido Luiz Antônio, que são os fatores exógenos, que estão aí, né, e que estão colocando tudo isso para fora. Então, assim, gente, ou trabalha, não existe mais tempo, né, para adiar isso. E a urgência, onde a gente vem trazendo todo esse trabalho aqui, falando nas lives, nos cursos, seja no que for, e não só nós, como a gente vê muitos profissionais, muitos youtubers falando aqui, muitos terapeutas, sobre essa importância do trabalho interno, do conhecer a você, conhecer-te a ti mesmo, né? Dá uma boa olhada no teu interno para que você se estruture, porque senão, o que acontece? A gente desmorona. Por mais que estejamos despertos, para a gente mesmo, vai ser um baque. Imagina para quem não está. Não, vai ser impacto, eu acho. Porque todos nós fazemos uma ideia. Vivenciar isso na prática e no concreto é muito diferente, gente. Então, assim, a preparação tem que existir, tá? Tá muito nítido para a gente tudo que está ocorrendo agora. Não é coincidência que a gente está trazendo esse filme, né, aqui à tona de novo, que é justamente para a gente entrar e enveredar por esse lado do vamos lá, vamos acordar, porque a realidade nua e crua, como apareceu naquela cena ali que eu coloquei aqui do Neo sentado com Morpheus, e ele mostrando literalmente na televisão, e ele foi bonzinho ali, né? Porque vamos lá, ele mostrou uma imagem. Né? Primeiro, olha aqui como é que está o mundo.
Né? Holograma. Exatamente. Então, assim, essa parte do vamos fazer, mais uma vez, sendo repetitivo, vamos fazer o nosso trabalhinho, vamos limpar o nosso porão, vamos colocar as luvinhas de limpeza, pegar o balde, pegar a vassoura, esfregar, porque não tem mais tempo. Fala aí, Bia, que você ia falar. Não, eu faço uma comparação boba, mas para que a gente entenda o quanto é simples a gente ser dominado se a gente não está desperto. Com uma criança, por exemplo, as crianças são muito incríveis, porque elas são muito genuínas, né? Então, assim, se a criança gosta, a coisa que ela mais gosta é tomar banho de piscina, quando ela está tomando banho de piscina, a gente pode chamar e dizer, eu te dou um picolé, te dou um carro zero, eu tento manipular ela de tudo quanto é jeito, e ela fala assim, eu não quero nada disso. Eu quero ficar aqui na minha piscina. Agora, sim, se ela tiver doente, ou se ela não tiver feliz, um colinho basta. Então, assim, é mais ou menos isso que a gente é levado. A gente é levado a acreditar que o pouquinho, que a migalha, a gente está com um banquetão em cima da mesa e está sentado embaixo da mesa comendo a migalha, sabe? Então, é isso, assim, a gente precisa ser feliz. A gente precisa estar feliz onde a gente está, num trabalho feliz, num relacionamento feliz, sair do abuso. Por quê? Porque essa realidade quer que a gente fique infeliz. Essa realidade quer que a gente fique triste. E é isso, assim, quanto mais a gente ficar nas mãos de relacionamentos que não funcionam, e seja eles amorosos, profissionais, de família, inclusive, porque tem pais que fazem um mal danado. Vizinhos. Não é porque... Mas vizinhos. Mas, pô, se muda, gente. Ah, mas é que o apartamento é meu, mas vende, compra outro, sei lá. Tipo, se mexe, né? A gente... E o Aleph estava falando, eu consigo transitar nos dois mundos porque eu aproveito o mundo... Gente, o mundo aqui na Terra é maravilhoso. A gente está na Terra, a gente tem um corpo físico. Não quer dizer temos que aproveitar o aqui agora. Quando a gente não está aproveitando o dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro é maravilhoso, né? Então é isso. É essa coisa que a gente começou a acreditar que se a gente tiver ganhando dinheiro, a gente vai estar sendo controlado. Pelo contrário. A gente aprendeu ganhar pouco, comer mal, estar infeliz, esperar o final de semana para beber ou para tomar um antidepressivo. É isso. Né? Na realidade, existe uma crença de que o dinheiro é pecado. A gente precisa dar a volta. O dinheiro é pecado, onde colocaram isso de uma forma, e a gente vê isso com uma crença limitante. O que a gente fala é que, assim, a premissa não é ele. A premissa nossa é o serviço ao outro. A premissa é aquilo que você faz em prol da tua edificação, da edificação do outro, sempre. Né? O trabalho que a gente faz aqui de edificação espiritual, né? De desenvolvimento energético, e o dinheiro é consequência, é uma consequência que a gente precisa aprender a agradecer, né? Não colocá-lo também como premissa, né? Porque assim, quando você também coloca isso como premissa da sua vida, tudo desanda, claro, porque você vai aí, aquilo conhece, coloca na mão da pessoa dinheiro e poder para ver quem ela realmente é. Então, a gente tem as testagens aí com relação a isso, mas também não vibrar na escassez como eles querem que a gente fique, porque, vamos lá, o mínimo necessário para vivermos dentro da Matrix e sobrevivermos, e ninguém quer sobreviver, a gente quer viver, né? A gente tem que ter o que a gente fala, gente, boleto não está na 5D ainda, quem dera, porque aí a hora que tiver que se despojar disso vai ser maravilhoso, mas por enquanto ainda não dá, né? Não. Então, assim, precisamos ser gratos a isso, também aprender a viver. Só para mim ou está caindo aí para vocês? Não, acho que aqui está tranquilo. Tá bem? Tá. Então, tá bem. Então é a minha aqui que está picotando. Deixa eu e aí, mas a tua nave está on aí. Tá on. Aqui, ó. E tem uma coisa que eu peguei até aqui do blog do G, que é interessante. A nave pegou uma turbulência aqui. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem aí? Ou está com delay?
Agora sim, mas a minha nave estava em turbulência. Qualquer coisa tira o fundo, que acho que melhora. Então, gente, tem um diálogo aqui do Morpheus com o Neo, que até o G colocou aqui no blog, que é bem interessante, que ele pergunta para o Neo, para o Morpheus, assim, por que meus olhos doem? E aí o Morpheus responde a ele, porque você nunca os usou. Ele está fazendo uma analogia, não é o olho físico, não são os olhos físicos, ele nunca usou o olhar da consciência, ele nunca expandiu a visão. Exatamente. É isso que o Morpheus traz para o Neo. Né? É mais uma que tem ali no filme, que você fala assim, oi, peraí, né? Como é que eles colocam isso ali? Mas eles precisam, né? A gente sabe que eles são obrigados a contar um pouco da verdade. Então, essa frase também é uma frase icônica no filme, né? E aí ele vai e joga, aí nessa hora o Morpheus vai e joga para ele. Nós vivemos em uma realidade programada. É tudo programado. Como assim? Né? Bilhões de pessoas... Posso ler uma outra que está ali? Claro que pode, deve. Vai lá. O Morpheus fala para o Neo assim, você precisa entender, a maioria dessas pessoas não está preparada para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Isso aí. Isso é de uma profundidade. Não precisa nem dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. E aí eles põem a última lá embaixo, Jenny. A Matrix é um mundo que jogaram diante de seus olhos para deixá-lo cego, enquanto a verdade é que você é um escravo. Olha as coisas que ele joga dentro do Matrix. Né? Se você pegar todos os diálogos do filme, não vou dizer nem... É mind-blowing. Não vou dizer nem filosofia, porque isso não é filosofia, isso é uma descrição da simulação, da realidade. Não tem nada filosófico aí. Sim, a Marluza está falando uma coisa que isso aí, Marluza, aqui, ó, bem isso, ó, despertar dói. Seu professor de história mentiu para você, o seu médico mentiu para você, papai e mamãe mentiram para você, o seu guia religioso mentiu para você. Dói, né? Então, aí eu vou mais longe. Eles não mentiram. Eles acreditaram numa mentira que também foi contada para eles. Né? E essa mentira sendo contada. Nós somos todos matricianos. A gente vive essa realidade aqui. Despertar dessa realidade é que faz você enxergar essas coisas. E dói. Dói. E como eu estava conversando hoje até com uma pessoa que, assim, a analogia que a gente faz, e eu repito, que é a seguinte, vamos lá, gente. Esse corpo aqui é um corpo adâmico, é uma máquina perfeita. É uma máquina perfeita, é um experimento perfeito, tá? E não é o corpo físico, não é o que a gente enxerga, é o corpo energético, que a gente é muito maior, tá? Então, isso aqui é uma máquina perfeita. E nós temos aqui nessa máquina uma programação, uma fabricação, eu não vou dizer, mas vamos lá, uma alma que foi enviada diretamente da fonte para ser originária da Terra, que seria o humano primordial que habitaria esse corpo físico, tá? Isso aí, a experienciação, tá? A gente encontra várias pessoas falando sobre isso, e aí desce essa alminha. A gente falou isso nas linhas temporais ali, né? E quando a gente coloca um andarilho, que somos nós aqui, ETzinhos que já andaram em outras orbes, nesse corpo, o que acontece? Dá um bug. Nós somos uma anomalia do sistema. Então, a gente nasce sem se encaixar, a gente nasce achando isso aqui tudo estranho, e isso também é mostrado na Matrix. Porque quem não se encaixa, quem tem aquele desassossego, né, que acontece, você tem esses sonhos, esses déjà vus, essa sensação de que tem coisa errada. Né? Você não pertence àquele lugar. A Anne, a gente fala muito isso. Quantas crianças agora com diagnósticos, né? Sim. É isso. Sim. É isso, porque elas já vêm despertas, né? E olha só, olha que coisa interessante que eu lembrei agora. O Smith, quando ele volta muito mais poderoso no filme, é porque ele pega um corpo humano e se apossa. Vocês lembram de alguma coisa desse tipo?
A Anne me falou isso, agora me veio isso. Ele vem muito, muito, muito poderoso, porque ele se aposta de um corpo humano, e daí ele fica com superpoderes. Olha que demais, é exatamente isso. Aí o negócio ficou sério, né? Ficou sério. Tem um momento no filme que ele entende os códigos da Matrix, que é quando ele começa a se desviar das balas, começa a voar, daí ele começa a alterar a realidade em volta dele. Tem aquela história da colher, que aquilo é quando ele não tinha entendido ainda, né? Que aquela história da colher ali antes. Aquela história da colher ali é fantástica. Aí ele fica olhando para a colher assim, não, você não tem que dobrar a colher, você tem que entender que a colher não existe, tu pode fazer o que tu quiser com ela, porque ela não existe. Então, naquele momento que a Bia está... a questão é chegar nele, né? A máquina... O que a Bia estava falando aí, no momento que ele entendeu os códigos, que ele decifrou, que ele entendeu, então, que a Matrix não existe, é só uma simulação, aí ele entende que ele realmente tem poder sobre ela. É o que acontece com a gente. Qual é o limite? Pode acontecer com a gente se a gente conseguir decifrar os códigos e apagar os códigos da simulação em nós. Entendendo, principalmente entendendo. Expansão de consciência, gente, não é só blá, blá, blá. Expansão de consciência é você entender quem você é. Entender quem você é realmente aqui e o que você está. Nós estamos humanos, mas a gente precisa usufruir disso aqui. Se somos as anomalias aqui, que a gente saiba usar. É o que a gente pede, consciência, né? O readquirir da consciência, readquirir da consciência do que realmente nós somos e o que nós viemos fazer aqui. Então, assim, se a gente pode alterar o DNA por pensamento, do que a gente é capaz, do que esse corpo é capaz. Quando a gente fala de Anunnaki, e a gente fala de origem, e a gente fala de ouro monatômico, quando a gente fala de energia vril, do que a gente está falando? Quando a gente fala de linhagem adâmica, quando a gente fala de linhagem micaélica, o que a gente está falando? Onde que a gente pode chegar a partir do momento que a gente começar a entender, que nós começarmos a entender o funcionamento dessa máquina quântica que é o nosso corpo, que é o corpo que nós estamos habitando agora. Mas é isso que eles não querem que a gente saiba, porque até dessa energia, e principalmente dessa energia, que eles bebem e sugam. Por quê? Porque eles se afastaram da fonte. Se afastaram da fonte. E não tem condição de ter aquilo que a gente tem, que é a centelha divina. Que é o quê? É a mágica da coisa. Então, vamos lá? A gente precisa descobrir quem a gente é, para que a gente utilize isso, né? Então, nada melhor do que... Vejam Matrix, quem não viu. Façam o seu trabalho. Os 3, tá? Tem que ser os 3 filmes. Vamos para Garuva com a gente lá, para aprender sobre expansão de consciência, né? Porque a gente aprende junto também, tá? Ninguém aqui sabe tudo, a gente está muito longe disso, mas como a gente já nasce com esse defeitinho aqui, que eu não chamo de defeitinho, é uma qualidade, não é um defeito, a qualidade de questionar, e quanto mais você questiona, mais você aprende. Então, esse bichinho do desassossego, gente, ele é positivo. Por mais que doa, deixa doer, porque depois o benefício vai ser muito maior. Gente, vocês têm mais alguma consideração para fazer? A gente está com 1h35, né? Acho que já foi a... Gê, você tem mais alguma coisa para falar do filme? Eu acho que assim... Eu, na verdade, eu queria só fazer mais um arrematezinho. Peraí, só um pouquinho, tem uma coisa me incomodando. Vou te colocar na tela grande aqui para você finalizar. Vai lá. Tá. Não, é que a gente falou tanto, né, da simulação e de como o filme, só para arrematar a história do filme, então, e como o filme apresenta aquela hora ali que Morpheus apresenta que o mundo está destruído, que a realidade, na verdade, é aquilo ali. Eu só queria fazer esse pequeno arrebate aqui, esse pequeno adendo, para não assustar tantas pessoas, que quando a gente fala em simulação e realidade, na verdade, aquilo ali, pelo menos no meu entendimento, é uma fantasia. Aquilo ali, as coisas não são bem assim, né? Não é que o mundo foi destruído e, então, o que... Quer dizer, então, que se o filme Matrix é tão real, retrata tão bem a realidade, então quer dizer que é isso aí, que é a realidade, a simulação que a gente está vivendo é irreal? Não, não é isso. A simulação
no meu entender, ela nos faz, simplesmente, ela limita os nossos sentidos de uma forma que a gente não consiga perceber o mundo real ao nosso redor. Tem muita coisa que os nossos olhos, nossos sentidos não captam, e é isso que a simulação faz, ela nos encolhe os nossos sentidos, ela é como uma camisa de força mental que nós vivemos. Então, no momento que caiu o véu da simulação, ou seja, todo esse domínio que tem, que é representado majestosamente bem no filme, um dos filmes Matrix, ela, na verdade, não é exatamente aquela realidade, está simplesmente dizendo que nós somos limitados, nós somos escravos, eles sugam a nossa energia, isso tudo é real. Mas o mundo real, fora da simulação, não é como mostram lá. A menos que eu esteja redondamente enganado, é mais ou menos isso aí. E outra coisa, então, que essa Matrix também, aí até já saindo, extrapolando um pouquinho da história do filme, essa nossa Matrix desse nosso mundo aqui nos impede de interagir com os outros mundos, enquanto todos os outros mundos estão interagindo entre si, né? As pessoas, seres, mesmo não sendo adâmicas como nós, interagem entre si, vivem em trânsito com um do outro, compartilham as naves, compartilham projetos, missões, tem intenso comércio, ou seja, imagina o comércio internacional aqui no nosso mundo, né? Tem um trânsito imenso aí de navios, de aviões, e de toda sorte de turismo e comércio, etc. e tal. A mesma coisa no universo afora, né, fora dessa nossa bolha fechada que é essa nossa Matrix, e é isso tudo que a gente está perdendo. A gente está perdendo por estar fechado dentro dessa Matrix, dessa nossa ilusão, dessa nossa simulação. Porque muita coisa nos rodeia, isso aí eu acho que vocês podem falar melhor do que eu, porque eu não tenho ainda o meu terceiro olho aqui, né, aberto ainda. Então, é só esse adendo aí que eu queria fazer. Me corrija, por favor, Dini e Bia, se eu estiver enganado. Não, você está certíssimo. Você está certíssimo. E é bem isso. E a gente não precisa... O teu terceiro olho não está aberto, aspas, né? Depois a gente conversa, né, Gê? Mas isso daí, depois a gente fala. Não, eu estou falando no sentido dos sentidos. Mas eu acho que a intuição aqui está a mil, né? Então há controvérsias, tá? Então vamos lá. Isso é uma coisa legal da gente falar. Isso é uma coisa legal da gente falar, porque é o seguinte, tem muita gente que está desperto, mas não está acreditando nas coisas que está sentindo, que está pensando, que está fazendo. E lá em Garuva a gente vai falar exatamente sobre isso. Pronto. A Bia chegou no ponto certo. Nós vamos ter certeza daquilo que a gente já tem certeza e a gente fica fazendo de conta que a gente está doido. E, gente, não necessariamente, vamos lá, não é todo mundo, não é uma obrigatoriedade dizer que o terceiro olho está aberto, você enxergar. O teu terceiro olho pode estar aberto e você pode receber, tá, toda essa intuição e toda essa informação por clara audição. Nós temos todos os claros sentidos. Então, eles são acionados, às vezes, juntos e às vezes não. Às vezes você tem certos gatilhos em que você precisa, nós mesmos, como quando a gente está fazendo leitura consciencial, né? Eu estou num atendimento, muitas vezes eu recebo informação auditiva, muitas vezes eu recebo visual, muitas vezes eu recebo as duas ao mesmo tempo. Então, isso não quer dizer, gente, que você não está com o seu aberto. A abertura consciencial, e esse comando é dado por nós. Às vezes eu atendo pessoas que dizem assim, gente, mas eu tenho um bloqueio, eu não enxergo nada. Eu preciso desbloquear isso. Você consegue desbloquear? O que eu falo é o seguinte, eu vou te ajudar, eu te entrego as ferramentas. Quem desbloqueia é você. Esse desbloqueio é através de decretos que você faz e do acreditar. Eu te dou as ferramentas. Mas, Dini, tem um negócio que é legal. O nosso corpo físico é um corpinho e tem vários corpos. A Helena Bias, que é a canalizadora da técnica da terapia multidimensional, ela fala das bonecas russas. Sabe aquelas bonequinhas que vai uma dentro da outra? É a matriosca. A gente é enorme, a gente é grandioso. Exatamente. Eu tenho uma aqui, quer que eu mostre? A matriosca. Pode pegar aí. A matriosca, gente. Segura esse ponto aí. Deixa eu só falar isso para não perder. O nosso corpo físico ele está marcado para ser a antena dos nossos outros corpos. Ou seja, quando eu me arrepio,
eu estou recebendo uma informação. Eu só não sei captar e entender que informação é essa. A gente ensina. Olha só. Outra coisa, quando eu tinha um ex-namorado, nosso relacionamento era abusivo, uma loucura. Quando ele ligava, chegava a me dar um frio na espinha, dor de barriga, uma confusão. E eu falava assim, ó, meu Deus, como eu amo. Por quê? Não era amor, era luta ou fuga, vaza. Porque eu aprendi que medo é tudo que é perigoso. Entende? O meu corpo físico, a gente aprendeu coisas e colocou como sinal coisas diferentes. Por exemplo, quando eu vou pular na piscina, eu vou me afogar. Quando eu vou brincar no fogo, aqui no Rio Grande do Sul, falaram para fazer xixi na cama. Não sei se tu te lembra disso. Já voltei. Tá, vai lá. Então, essas marcas, a gente aprendeu como medo, como... Esse frio na barriga, a gente que é tipo foge, que é o contrário, a gente aprendeu que é amor. Entendem? É tudo. Então a gente vai colocar os sentidos no lugar certo. E o amor incondicional, o amor verdadeiro, não tem que dar nenhum tipo de incômodo, né? E outra coisa importante é a questão do saber identificar, como a Bianca falou. É muito importante, porque quando você pega esses gatilhos e você começa a identificar, você faz assim, tá tudo certo. Né? Uma das coisas também que a gente acaba aprendendo com o treinamento na expansão consciencial é identificar os sonhos. Isso também é importante. E a holografia que é apresentada nos sonhos. E você desperta no sonho. E aí você faz assim, dentro do sonho você fala, é holografia, desmantela, vai. Né? É um passinho a mais. Voltei. Mas... Pronto. Todas essas ferramentas. Olha ali a matriosca, ó. Aí tira, tem outra dentro. Já não está mais completa, mas é isso aqui. Exatamente. Elas vêm grandinhas assim, né? Às vezes vem umas 7. Ah, né? Sim, tem as grandes também. Né? Essa é a matriosca, gente. Foi o que a Bianca estava falando, porque isso aqui é o que nós enxergamos. É o que a nossa visão física nos permite. Aqui tem várias enxergar. Até ficar pequenininha lá dentro. Está tudo debulhado. E nada mais é do que o quê? Reverberação frequencial. Reverberação eletromagnética de campo energético. Então, é muito grande. Né? Quando a gente fala de todos os corpos e a gente dá nome mental inferior, mental superior, mônada, papapá, é isso, gente, está aqui. Né? Os chakras mesmo, nós temos aqui os chakras no concreto, mas os chakras, eles transcendem aqui a matéria em si do que nós vemos. E Bia caiu. A gente tem para cima e para baixo. É impressionante quando a gente reverbera essa energia. Então, toda essa parte de controle de nós mesmos, a gente precisa pegar para nós, porque isso aqui é de vocês, é nosso. Quando você fala que isso foi exatamente dado isso. a nós, isso foi dado a nós, esse corpo físico nos pertence. Então a gente precisa decretar isso, sabe? Ninguém tem o direito de passar, por isso que existe a barreira do escudo de proteção. Ninguém tem o direito de transpassar a tua energia, o direito de transpassar o teu campo. Isso é decreto, é sério, sabe? Então, e é isso, a premissa do ensinar a vocês a trabalhar esse tipo de barreira é muito importante. Bia está sem... Está sem microfone. Bia está tentando entrar aqui. Então, ela foi abduzida? Pois é. Agora, Gê, você tem algum recadinho? A gente já vai ficando por aqui, já estão 1h46 aqui, se deixar a gente fica, né? Tem algum recadinho? Pois é. O Gê, né? O Gê lá no blog dele, que está aqui, é ótimo. Ó, eu vou colocar até para vocês aqui no chat, para quem quiser já entrar ali direto, ó. Já vou colocar o link aqui, ó. O Grilo Pensante, e já está com a sorte da realidade. Ah, a Bia voltou, ó. Não sei se vocês estão me ouvindo, então? Estamos ouvindo perfeitamente. E vendo. A internet aqui está brigando comigo, mas está tudo. Já teve gente que está dizendo que agora eu virei o grilo falante.
Ele tá ficando mais soltinho, gente. Daqui a pouco ele tá aqui, ó. Como é que tá? Dentro da nave. Tá dentro da nave já com a gente. Tá tudo certo. Tá. É isso aí. Então, sigam lá o G, tem artigos maravilhosos para vocês lerem. Assim, aquele negócio, leitura edificante, inteligente, que acrescenta, viu? Muita coisa legal, muita informação que ressoa com o que a gente fala, com o que a gente pensa aqui no canal. A gente que agradece, G. E assim, Márcia vai dormir. Uma da matina, que a doutora está acordada. E olha, Marluza, grilo lindão aí, ainda ganhou um elogio. Elogios são sempre bem-vindos, gente. Gratidão. Então, gente, acompanhem, vai dar uma olhada na parte toda do filme, é interessante vocês reverem, né? Não sei se fico aqui com você na Matrix ou com... Tá. Então, a gente vai terminando por aqui. Dá um grande beijo em vocês. Quem quiser, os cursos estão aqui na descrição. Se vocês quiserem nos seguir lá no Instagram, também está aqui embaixo. Para atendimentos individuais, a Bia também faz. Meus contatos da Anne aqui. Tá? E é isso, gente. A pessoa até deu um bug aqui, mas tá tudo certo. Desculpa aí. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijo com a fonte sagrada e divina. Beijão no coração. Namastê. Né? G, é muito prazer em te conhecer. Igualmente, Bia. Nos conhecemos ao vivo. Garuva pessoalmente. Com certeza absoluta. Não é verdade? Que a fonte os proteja sempre. Que vocês se protejam. Nós todos somos. O eu sou hoje nós todos somos. E juntos somos mais fortes. Né? É isso aí. Tudo posso no ser que nos fortalece. Então, ó. Dini, gratidão. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Beijão, gente. Tchau, tchau.